no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As notícias dos bastidores políticos, as eleições de 2024 antecedem a disputa pelo Senado em 2026. Mas imagine você, ouvinte internauta, que já tem gente de olho nas duas vagas ao Senado da corrida eleitoral de 2026. Um dos pretendentes é o deputado federal José Nobre Guimarães, que começou a fazer o dever de casa para ganhar visibilidade e chegar forte em 2026. Mas sabe que entre os aliados ao governo do estado, as vagas ao Senado são cobiçadas também pelo deputado federal Eunício Oliveira, pelo ex-senador Chiquinho Feitosa, do Republicanos, e também pela deputada federal Luiziane Lins. Os assuntos que mexem com os bastidores políticos, agora bem quietinhos com o repórter Sátiro Salles. O líder do governo Lula na Câmara, o deputado José Nobre Guimarães, do PT, decidiu colocar o pé na estrada e abriu mais cedo a pré-campanha para conquistar em 2026 uma das vagas ao Senado. Serão abertas duas vagas, hoje ocupadas pelos senadores Eduardo Girão, do Novo, e Cid Gomes, do PDT. Guimarães começou a caminhada mais cedo, ocupa espaços e tenta capitalizar as ações do governo federal no Ceará. Se reúne com líderes políticos municipais, prefeitos e vereadores para angariar simpatias para atrair os apoios. O sonho de Guimarães em se eleger senador é antigo, mas foi atropelado quando surgiram as denúncias sobre o suposto envolvimento no chamado escândalo dos dólares na cueca. O escândalo ficou marcado pela prisão de um assessor flagrado com os dólares na cueca. Guimarães sofreu prejuízos políticos com o episódio. A Justiça considerou inocente e, disposto a recuperar o seu terreno político, se manteve na Câmara Federal, elegendo-se em 2014, 2018 e 2022. Agora, com as condições políticas mais favoráveis, Guimarães trabalha com a certeza de que em 2026 será a sua vez para ocupar uma das vagas no Senado. Entre os aliados do governador Eumano, as vagas ao Senado são cobiçadas também pela deputada federal Luiziane Lins, pelo deputado federal Eunício Oliveira e pelo ex-senador Chiquinho Feitosa. Com o dinamismo da política, se em 2026 o PT voltar a se coligar com o PDT, caberá aos pedetistas uma das vagas também ao Senado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A eleição de 2026 ainda está bem distante, mas quem está de olho nas duas vagas ao Senado, que é uma eleição majoritária, ou seja, escolhido por desejo da maioria dos eleitores, deve sim começar a colocar o pé na estrada, como faz o líder do governo Lula na Câmara Federal, José Nobre Guimarães, e como fez referência o Sátiro Salles. O deputado José Nobre Guimarães sabe que tem outros concorrentes nessa história, além de Luiziane Lins, do ex-senador Chiquinho Feitosa, do Republicanos, que em 2022 decidiu romper com o PSDB para apoiar a eleição de Camilo Santana ao Senado e de Eumano de Freitas ao governo do estado. Naquele momento, o nome de Chiquinho Feitosa era a principal opção para compor a chapa de Camilo ao Senado. Se tivesse entrado nessa chapa, Chiquinho estaria hoje exercendo o mandato de senador, uma vez que Camilo foi guinado, foi convidado e está hoje ocupando o cargo de ministro da Educação. Então essa movimentação, com vistas às eleições de 2026, nesse caso da disputa pelo Senado, já desperta essa atração, já desperta essa articulação, porque quem chega mais cedo, quem ganha visibilidade, pode ter citações importantes pelos eleitores nas pesquisas de opinião pública e receber um bom trunfo na discussão entre os líderes partidários, com números favoráveis sobre a aceitação popular, para dizer o seguinte: o meu nome está aqui viabilizado, eu tenho tantos percentuais ou um percentual de aceitação popular e eu quero disputar a vaga de Senado. É assim que funciona a política. Claro, esse dever de casa
precisa ser feito, porque tem também outras condicionantes para a definição das vagas a uma chapa majoritária em 2026. Jornalista Luzenor de Oliveira, temos ainda antes as eleições de 2024 e o pessoal já pensando aí, gente já pensando nas eleições de 2026. Esse pensamento, claro, com ações e movimentos, é naquela de que quem madruga, Deus ajuda, Luzenor de Oliveira? Pode ter certeza, esse adágio popular cai como luva nesse momento, nesse contexto, porque quem começa cedo, como eu já disse no comentário anterior, ganha visibilidade, ganha a simpatia de prefeitos e olhe lá, quem está sob o guarda-chuva do governo do estado e do governo federal tem ainda mais perspectiva de ampliar essa relação, porque é fácil você ter em Brasília as portas abertas e viabilizar recursos e obras para os municípios e também para o estado do Ceará. É essa mobilização que fez com que o deputado José Nobre Guimarães e outros também, porque de um lado o deputado federal Eunício Oliveira ainda não se manifestou, mas deseja voltar ao Senado. Claro que na agenda de Eunício está também a presidência da Câmara Federal. Quando você fala sobre as eleições de 2024, Marcos Furlan, nós temos também os resultados que saem das urnas, ou que sairão das urnas nas eleições de 2024, podem contribuir para a definição de quem terá mais poder de barganha ou terá apoio de mais prefeitos para discutir com mais força a eleição de 2026. Ou seja, nós saímos há poucos dias das eleições de 2022, estamos a caminho da eleição de 2024 e imagine você, ouvinte internauta, já tem gente de olho nas eleições de 2026. É assim que funciona a dinâmica na política, é assim que funcionam os movimentos dos líderes partidários, na construção de projetos para chegar ao poder. Mudando de assunto agora no bate-papo político, a gente fala dos segurados e seguradas do INSS que atuam em áreas consideradas insalubres e estão de olho no projeto de lei que passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade. O texto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, estabelece critérios de acesso a segurados do regime geral da Previdência Social, expostos a agentes nocivos à saúde ou a risco pelo perigo inerente à profissão. A proposta segue para o plenário em regime de urgência. Segundo o PLP 245/2019, tem direito à aposentadoria especial o segurado com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, incluídos em lista definida pelo Poder Executivo. De acordo com o texto, deve ser observada uma carência de 180 meses de contribuições. Os requisitos divergem para os segurados que se filiaram ao regime geral da Previdência Social antes da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, e para os que se filiaram depois. Para os filiados anteriormente, são 3 possibilidades dentro da sistemática de pontos. A primeira é a soma de idade e tempo de contribuição de 66 pontos, com 15 anos de efetiva exposição. A segunda é a soma de 76 pontos com 20 anos de efetiva exposição. E a terceira é a soma de 86 pontos com 25 anos de efetiva exposição. Para os filiados posteriormente à reforma, não há o sistema de pontos, mas regras de idade mínima. A primeira é de 55 anos de idade com 15 anos de efetiva exposição. A segunda, de 58 anos de idade com 20 anos de efetiva exposição. E a terceira é de 60 anos de idade com 25 anos de efetiva exposição. Jornalista Luzenor de Oliveira. Eu pensava que a primeira pergunta que você me faria, o Marcos Furlan, seria a seguinte: Luzenor, nós saímos há pouco tempo de uma reforma previdenciária porque essas normas não foram incluídas nas mudanças da Constituição que os parlamentares fizeram em 2019. Aí eu respondo, Marcos Furlan, é difícil entender e, claro, é uma resposta vaga, porque os deputados federais e senadores tiveram a oportunidade de incluir também no bojo da reforma previdenciária, que trouxe mudanças profundas na legislação que disciplina a concessão de benefícios do INSS.
INSS. E aí não foi incluída essa regra aí sobre periculosidade, que é sempre um debate que, por sinal, entra com frequência na minha conversa aos sábados com o professor e advogado Paulo Bacelar. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que neste sábado, a partir das 7 horas, tem muitas informações com esclarecimentos sobre os benefícios pagos pelo INSS. Vamos ter respostas para a Ivone, que está em Viçosa do Ceará. Ela pergunta sobre o tempo, Marcos Sulan, para a concessão de aposentadoria por invalidez. Tem pergunta também, já que você nos aborda, você trouxe essa abordagem em relação a esse projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em referência em relação à aposentadoria com periculosidade para quem trabalha em áreas consideradas ambientes insalubres, né? E tem resposta também para o Francisco José, que está no interior do Ceará, a Antônia Maria em Iguatu, Raquel em Fortaleza, o José em Pacatuba, tem também lá em Viçosa do Ceará, o Paulo está esperando e tem resposta para você, viu, Paulo? Você que nos trouxe uma pergunta sobre a concessão do BPC. A Maria Lúcia está em Acopiara, também tem resposta importante para você, Maria Lúcia. A Maria Alexandra em Umirim, nos acompanhando pela FM Caxitoré 91.1. O Francisco em Tururu. Ele diz que a mãe era casada com o pai que faleceu há 2 anos, o professor Paulo Bacelar, ao meu lado aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, tem informações importantes para você, ouvinte, para você, Francisco, em Tururu. E tem também resposta para o Sávio em Horizonte, para o Marcos Feijó, que está lá em São Paulo. Veja a extensão, o raio de abrangência do jornal Alerta Geral. Nós recebemos perguntas de vários estados brasileiros, como vem essa dúvida do Marcos Feijó em São Paulo. Tem também o Cícero Melo, que trabalha na área agrícola e quer saber sobre as condições para a aposentadoria. Estourei meu tempo, Marcos Sulan, mas para antecipar para você, ouvinte internauta, esse conteúdo sobre a Previdência Social, para quem contribui, tem a aposentadoria garantida e outros auxílios. E para quem não contribui, é jovem, tem 20, 30 anos, 40 anos, ou já passou dessa idade, mas há ainda tempo para contribuir. Muitas explicações e orientação neste sábado a partir das 7 horas da manhã, com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar. Daqui a pouco chega o jornalista Beto Almeida com outras informações dos bastidores políticos.